Mariana Viana disse há 3 semanas: Jota, volta com o Cosque, por favor. Aqui estamos. O vídeo mais aguardado deste canal nos últimos 10 anos. Mentira, porque há 10 anos esse canal não existia. Vocês sempre pedem muito comentando nos comentários, então está de volta. Vamos lá, pelo menos uma vez por mês vai ter comentando nos comentários aqui no canal. E agora eu vou aqui ler os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês andam aprontando por aqui. Mesmo porque eu não tive tempo de responder comentários, então não sei nem o que está acontecendo aqui. Espero que vocês não tenham feito nenhum tipo de arte, tá? Vamos lá. Mário Rocha comentou: bem-vinda de volta, Jota, você fez falta. Ah, obrigada. Vocês também fizeram falta. Luciana Martinez disse: não tô acreditando que você está de volta. Melhor presença pra essa temporada esquisita. Esquisito define. Li algumas coisas que você leu, outras tantas baixei a amostra no Kindle pra ficar na fila, que é imensa. Sempre, gente, mas eu recomendo isso, viu? Baixem as amostras do e-book, qualquer livro que você quer ler, vai lá na Amazon, vê se tem um e-book, e aí você baixa a amostra e lê algumas páginas. Tem, às vezes tem um primeiro capítulo, às vezes tem um pedação do livro, você começa a ler ali e você já descobre. Aí se você gostar, você compra. É uma ótima. E ela encerra com: não suma mais. Estou tentando profundamente não sumir. Inclusive, este vídeo é um oferecimento dos meus queridos, amados, idolatrados chefinhos, que são o quê? Os apoiadores do Catarse, que dão realmente dinheiros para esse canal existir. Porque na vida é assim, gente. Se não tem dinheiro, não tem as coisas. E aí dificulta, né? Então eu fiz lá um projeto para quem puder, tá? E quiser apoiar. A partir de R$5, o valor é livre. 5 é o mínimo que eles deixam. Senão eu tinha colocado R$3 só pra ter meme. E aí, mas não teve, troca. Mas tudo bem. R$5 é o mínimo. E aí você assina, tem lá o áudio infinito, que é um áudio. É tipo comentando os comentários e eu fico falando várias aleatoriedades, só que sem comentários, né? Falo várias coisas. A gente já falou sobre música, sobre K-pop, a gente já falou sobre dorama. Eu tô nessa fase, desculpa. A gente já falou sobre spoiler, a gente já falou sobre vida, a gente já falou sobre cotidiano, a gente já falou sobre tantas coisas. E a gente troca realmente algumas coisas, tem os comentários lá. Porque o áudio também sobe aqui pelo YouTube, então você tem toda a seção de comentários para comentar e a gente conversa, o pessoal conversa entre si, é uma troca muito legal. Mas esse vídeo só existe por isso, porque essas pessoas maravilhosas estão ajudando a manter o canal. Então, se você puder fazer isso, eu tenho um link aqui embaixo do Catarse para você ir lá conhecer o projeto, porque a cada etapa atingida da meta, coisas acontecem nesse canal para todo mundo. Então, algumas pessoas pagam para que todas as pessoas tenham acesso. A ideia é essa mesmo. Quem puder pagar e ajudar, ajuda pra gente conseguir isso no coletivo. Então tem aumento de postagem de vídeos, tem um mês de vídeo inteiro todo dia, tem muitas coisas para acontecer, muitos clubes do livro, muitas, sei lá, a gente pode inventar o que a gente quiser. Mas a intenção é justamente não sumir mais, né? Não precisar sair do YouTube, parar de fazer vídeos para correr atrás dos boletos que estão indo lá. No vídeo que eu fiz do Fico à Espera, que eu li o livro pra vocês, olha só, essa oportunidade que você perdeu, porque pouquíssimas pessoas assistiram esse vídeo. Letícia Alves comentou o seguinte: obrigada pela leitura, já vou marcar no meu Scooby como lido. Essa é uma pessoa inteligente, tá? Tá vendo? É assim que funciona. Você vê o vídeo, lê o livro, ouve, né, assiste e já marca no Scooby como lido. A Carmen comentou que ela não conseguiria ler um livro por dia, né, como a Nina faz no Ano da Leitura Mágica, porque além dos impedimentos do dia a dia, depois que ela acaba de ler um livro, precisa de um tempo, fica pensando nele, na história, nos personagens, demora pra desvencilhar, né? Então ela não conseguiria fazer isso. Mas sabe o que é curioso? Eu acho que isso é muito também de um exercício. Eu também tinha essa opinião, e por isso que vários livros que eu li e gostei muito, eu perdi o tempo de fazer a resenha, porque eu não me esforcei mais antes. Vou tentar explicar melhor, vamos lá. Prepara, hein? Prepara. O fato da gente sentar, pesquisar sobre temas num livro e dedicar um tempo especificamente para isso pode encurtar bastante esse momento que a gente tem que ressaca, que é esse tempo de ler o livro e conseguir processar toda a informação que a gente absorveu dele. Eu aprendi um pouco disso na faculdade, perdi, né? Porque eu lia um livro inteiro no dia e aí eu tinha que dormir, porque eu não conseguia ficar com o olho aberto. Quando eu acordava, meio que o processamento de dados já tinha acontecido. E aí eu, né, podia pesquisar, estudar mais, enfim, coisas desse gênero.
E faz todo sentido, porque o nosso cérebro é uma máquina, então essas coisas podem acontecer. O que eu tenho experienciado agora com o canal é que se eu termino um livro hoje e se eu me dedicar no máximo amanhã a sentar, escrever sobre essa leitura, né? Tudo que eu absorvi, o que eu acho, não precisa mostrar pra ninguém, tá? Você pode fazer pra você. Despejar mesmo no papel ou na tela do computador. E aí pesquisar temas sobre isso, eu acabo aproveitando muito mais. E esse tempo de processamento de dados, que é justamente o que ela cita aqui, de não conseguir ler, porque fica pensando no livro, na história, nos personagens, é muito mais rápido. E aí eu consigo entrar numa leitura nova bem antes. Eu acho que é um processo que a gente pula muito na leitura, e ele é um processo muito legal que a gente poderia aproveitar bastante nesse sentido. Eu fiz algumas pequenas metas para esse ano de leituras, e essa é uma das coisas que tá lá. Eu marquei que eu queria preencher meu diário de leitura, né, ao fim de cada leitura. E é justamente para isso o diário. Então eu sento e passo um tempo me dedicando ali a preencher os dados, a escrever. Vou mostrar brevemente aqui o diário. Mas realmente é um tempo que a gente gasta pensando na leitura que ajuda bastante a processar ela. Então, ó, logo aqui no comecinho, né, esse aqui é de um livro que eu li em janeiro, que é Livro, Uma História Viva. Então aqui eu preencho todos os dados, ó, data de leitura, o título, coloco algumas citações que eu achei legal, coloco os temas do livro, uma série de coisas. No futuro, se eu quiser consultar, tá aqui. E aqui eu escrevo o que eu quiser sobre o livro. Então tem anotações, no caso, assim, do que eu achei no geral sobre o livro. Marquei alguns pontos históricos importantes para a história do livro. Por exemplo, Veneza do século XV, grande comércio de livros religiosos. Aí eu marquei a página, caso eu queira consultar o livro mais pra frente. Então, copyright, no século XVIII e XIX, foi quando surgiu o copyright, né, os direitos autorais. Então, eu marquei a página aqui também, que é um tema interessante para eu pesquisar depois. Então, tem uma série de coisas. Tipo, 1860 foi quando passou a fabricação de papel da fibra de tecido para fibra de madeira. Então são coisas muito loucas que, né, só eu acho que me interessa, mas que estão aqui no meu diário de leitura, que é o que eu faço e vendo lá na Borrões. Para quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição, e é justamente por isso que eu criei o diário de leitura, né? Eu criei esse objeto por isso e criei esse hábito por isso, para poder processar melhor minhas leituras e aproveitar o máximo possível delas. Ninguém precisa fazer isso, é só uma forma que eu encontrei de fazer e melhorar pra mim. Se você achar legal, você pode fazer também. Eu recomendo. E não precisa comprar o diário pra fazer, você pode pegar um caderno e fazer também, dando mesmo. Importante é a gente refletir sobre aquilo que a gente leu, sabe? Se a gente fizer isso de uma forma mais dedicada, às vezes esse tempo é mais curto. Mas tem gente que curte esse tempo de reflexão. E aí, faça, tá? É muito da gente entender como funciona melhor pra gente. Não só a leitura, mas tudo na vida. Mas nesse momento eu acho que é isso, assim. Eu tô dando essa dica, mas de repente você funciona no processamento natural. Vai nessa, vai dar tudo certo também. Ainda sobre o ano de leitura mágica, a Isa tá lendo, que eu tinha indicado pra ela pela DM no Instagram antes, que a gente conversa sempre. E aí ela falou que tá adorando o livro, tá vendo? Acho que agora ela já até terminou. Mas aqui ela tava na metade, há uma semana atrás que ela comentou. Tô na metade e lendo bem devagar. A vontade de ler um livro por dia só aumenta durante a leitura. Mas é bem desafiador, com certeza. Eu acho que a coisa que mais me deslumbrou nesse livro foi a ideia de você, um ano depois, ser uma pessoa completamente diferente. Porque não tem como você passar um ano lendo um livro por dia. São 365 livros e você ser a mesma pessoa depois. E isso pra mim foi uma das coisas mais interessantes, assim. Foi o que eu mais invejei, sabe? Eu quero ler um livro por dia. Foi isso. E aí, quero. Continuo com coisas na cabeça pra tentar fazer isso ano que vem. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Apoie o Catarse lá pra eu conseguir. Esse comentário é maravilhoso. Renata, obrigado por compartilhar isso com a gente. Ela falou que tá na vibe de ler o que faz ela feliz. E aí ela tá comentando sobre a filha dela. A filha dela tem 10 anos e começou a ler Harry Potter e Percy Jackson. Pra escola, ela foi ler Viagem ao Centro da Terra. Virou pra mãe, né, e falou: mãe, qual o sentido de ler um livro chato e que eu não entendo nada se posso ler coisas muito mais legais? Fiquei meio sem ação.
Ela tem toda a razão. Ler o que nos dá prazer, isso inclui releituras, livros antigos que lemos quando crianças, etc. Pelo simples amor pela leitura. Isso é uma coisa muito desafiadora, né? Ser professor e escolher leituras para as crianças. Eu adoro Viagem ao Centro da Terra. Mas é um livro complicadíssimo para uma criança ler. Primeiro porque ele tem Se ela está lendo isso, eu queria que ela estivesse lendo isso para ciências, não para literatura, por exemplo. Porque ela tem uma carga científica muito pesada. A história de um cara que entra num vulcão. Não é na Nova Zelândia. Agora eu não lembro onde que tá. Na Islândia? Acho que é na Islândia. Ele entra dentro de um vulcão inativo e lá tem uma passagem pro centro da Terra. E esse cara vai chegar no centro da Terra, não é o spoiler, porque tá no título, tá bom? E ele vai chegar no centro da Terra e para chegar lá ele vai passar por pedras, por coisas, e ele vai ficar falando dessas pedras, desses riozinhos que passa, e sabe? Gente, é pesado. Eu adoro, mas é pesado pra uma criança de 10 anos. É muito chato. É muito chato mesmo, eu concordo com ela. Eu preferia muito ler Percy Jackson, que eu também gosto bastante. E é um livro que dá para trabalhar muito de literatura e muito de história. Então é um desafio ser professor e é um desafio escolher livros para as crianças lerem, né? Mas eu acho que esse professor foi... Poxa, talvez ele gostasse muito de Viagem ao Centro da Terra. Mas para criançada, ler Júlio Verne pesa um pouco. Ele é um autor muito legal pra gente ler, mas é lenta a narrativa. Não tem nem comparação com livros como Harry Potter e Percy Jackson, que são livros que são escritos pra gente não largar. E é muito mais fácil realmente ler esses livros e muito mais prazeroso por isso. Não tem muito esforço, né? É só prazer. Mas tudo bem. Ela vai chegar lá, vai dar tudo certo no final. Espero que, se tiver prova do livro, espero que ela vá bem. Mas vai ser legal. A Beatriz comentou o seguinte: tenho consciência que tu não deve gostar muito de tags, mas tem uma rolando no Booktube agora pra fazer ranking de todas as séries de livros já lidas, já viu? Achei tão massa, queria ver você fazendo. PS, amo esse ursinho de fantasia verde, é de onde? É o Bjorn, peraí que eu já falo. Mas vamos por partes. Eu não vi, mas eu vou procurar, vou ver. Mas a minha dificuldade em fazer um ranking de todas as séries que eu já li é que eu não vou lembrar as séries que eu já li. Mas posso tentar. É que demora um tempo, né, pra pensar nisso. Eu vou procurar a tag e vou olhar. Mas eu gosto de tag. Podem sugerir tags. É que faz tanto tempo. Eu fiquei um tempo fora do Booktube, assim, de assistir também vídeos, né? Acompanhava só algumas pessoas muito específicas. E aí eu não sei o que tá rolando. Sabe? Aquela tia velha que nunca pega gíria. É isso. Mandem tags. Pode mandar tags. E o Bjorn, ele é uma coisa muito legal. Na verdade, ele é um ursinho, né? Vestido de jacaré. Veja bem. Mas ele é um estojo. Aqui, ó. Tem canetas dentro dele. Muito genial, né? Ele é fofinho também. Mas eu comprei ele no lugar que, né? 25 de março chama. Ele é, claro, um urso chinês. Mas não sei agora te dizer onde encontrar Bjorn. Se eu encontrar um link, eu vou deixar aqui na descrição. Mas acho... Ele não chama Bjorn, o meu chama Bjorn, tá? Ele chama ursinho. Mas é isso. Ceci Nogueira comentou: Jota, sou daqui de Santo André. Quem sabe a gente não se esbarra por aí um dia? Quem sabe? Depois dessa quarentena. Difícil é depois da quarentena. Quando a gente não sabe, né? Tristeza. Mas a gente chega lá. E aí a gente deve trombar. Eu já trombei com várias pessoas aqui em Santo André. Mas as pessoas não falam oi. Elas ficam só me encarando. Aí eu fico achando que eu tô com coisa na cara. Ou que, sabe? Ou que as pessoas estão, sei lá, me perseguindo. Já aconteceu algumas vezes. Eu sou uma pessoa um pouco paranoica. Então é melhor você falar oi, tá? Se você for ficar me encarando, fala oi. Eu me sinto mais tranquila. No vídeo sobre leituras afetivas, a Carmen comentou o seguinte: Jota, fiquei pensando qual seria a minha leitura afetiva. E percebi que a minha maior, na verdade, eu escutava. São os contos de fada como Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, o Patinho Feio, que meu pai lia pra mim quando eu era criança. Isso é uma coisa muito interessante, porque há um tempo atrás, eu tava conversando com alguém sobre isso, sobre ler na infância, e eu comecei a ler muito tarde, porque eu não tinha esse contato com o livro, minha família não é de leitura. Mas eu tenho uma tia que contava muita história da infância dela, no interior, pra mim, pro meu irmão e pra minha prima. E aquela era aquele meu momento com a história, sabe? Com ouvir histórias, e de várias formas foi o primeiro contato que eu tive com um livro, foi com memórias. Então,
demorou muito para eu perceber isso, mas foi ali que começou a surgir essa sementinha de leitura. E pode surgir de várias formas. No caso da Carmen, foi o pai dela que lia para ela. No meu caso, foi minha tia que contava histórias para mim. Então, são pequenas coisas, né, que vão levando a gente, né? Estamos aqui hoje falando sobre livros. Mas fiquei, sabe? Lembrei disso. E é super válido. Nem sempre é realmente o livro que vai levar a gente pra literatura. É caminhos estranhos, né? Muito doida a vida. Tô gostando de ver vocês conversando nos comentários. Então, os comentários são respondidos por outras pessoas. Adoro. Incentivo. Façam isso. É legal. Eu acho divertido. Na verdade, eu vejo vídeos no YouTube só pra ficar vendo os comentários. É muito divertido. Faça isso. A Luane comentou também no vídeo de leituras afetivas que precisava muito desse vídeo, me dá um pouco de peso na consciência, reler livros quando há tantos outros não lidos na estante. O ritmo de leitura dela diminui por causa disso. As leituras afetivas dela, Harry Potter, todos nós, né? Eu acho que Harry Potter é o coraçãozinho. Coração de Tinta, Contato do Carl Sagan, A Ilha do Tesouro, O Guia do Mochileiro das Galáxias, Scott Pilgrim, enfim, vários outros. Eu acho muito curioso isso, Luane, da gente peso na consciência por reler livros quando há tantos não lidos. Isso é muito complexo. Primeiro porque a gente nunca... Então, peraí, gente, senta, toma uma água, vamos lá, respira. A gente nunca vai conseguir ler tudo que a gente quer. Ninguém nunca vai alcançar esse sucesso, né? Não tem como. Então, eu acho que pra mim, uma das coisas que me fez, né, superar um pouco isso foi... Eu não forço leituras que não estão fluindo. Então, eu comecei um livro e eu não tô gostando, eu não vou ler ele ao final. E eu vou parar onde for, onde que eu achar que eu devo. Porque a vida é muito curta. Tem muito livro e a vida é muito curta. E outra, essa coisa de reler livros... São livros que a gente já gostou muito. A gente pode se permitir isso em alguns momentos que nenhuma outra leitura tá fluindo. E aí quem vai te salvar é aquele livro. A gente não tem que ter peso na consciência por reler um livro e não ler o não lido. A gente tem que se desvincular dessas culpas que a gente carrega, dessas regras de leitura que a gente mesmo criou. Porque quem te falou que você não podia reler o livro porque tinha livro não lido na estante? Talvez sua mãe. Não, espero que não. Mas às vezes mãe tem essa, sabe? Vai comprar outro livro, tem esse monte de livro aí, sabe? É coisa de mãe, né? Mas a gente tem que se desvincular dessas regras que a gente cria. Ler não tem regra. Você que cria as suas. E a qualquer momento você pode mudar de ideia. Porque na minha vida é assim, eu tenho várias regras, mas a qualquer momento eu posso mudar de ideia. Eu posso falar pra você isso aqui agora, e daqui a 5 minutos eu vou responder outro comentário e falar outra coisa. Que eu me guardo esse direito de, né, mudar de ideia a qualquer momento. Mas é um processo difícil. Eu recomendo pra você um vídeo que eu fiz sobre os direitos do leitor. Eu acho que eu fiz um formato de tag. Eu vou deixar aqui no card. Dá uma assistida. O Penac, ele cria esses direitos do leitor para justamente fazer a gente refletir sobre a leitura. E é muito curioso porque hoje as pessoas pegam o direito do leitor... Eu vou procurar aqui os direitos. As pessoas pegam os direitos do leitor e elas já ficam muito chocadas porque tem umas coisas que elas não conseguem conceber. Eu acho engraçado, no mínimo. Porque são ótimos conselhos. Então, vou ler para você. 1. O direito de não ler. Então, se você não quiser ler um livro, não leia. Se você não quiser ler um livro inédito agora para ler um que você já leu, leia. 2. O direito de pular páginas. As pessoas travam nesse negócio que, assim, sabe? É uma coisa assim, gente, mas como eu vou pular página? Pulando mesmo, sabe? Então, um personagem chato falando aqui, e aí tá enchendo o seu saco, e aí você quer ir logo pra frente porque você quer saber a história de outro personagem. Pula. Pula mesmo. O exemplo que o Penac dá no livro dele sobre isso, que cada direito ele fala e ele conta uma história dele. O direito 2, que é o direito de pular páginas, ele fala muito de Guerra e Paz, que tem umas descrições de guerra, e que na primeira vez que ele leu Guerra e Paz, ele não tinha a menor paciência, então ele pulou. Depois ele releu, e aí foi muito legal ler as cenas, mas enfim. Na primeira vez, para ele superar aquilo e ler aquele livro, perder o medo do livro, foi preciso pular páginas, então pule páginas. 3. O direito de não acabar um livro. Às vezes só não dá, gente. Larga pra lá. Tem Chernobyl, tem Chernobyl, também tem. 4. O direito de reler.
Tá vendo aí? Olha aí o seu direito. Tá aí. O direito de reler é uma coisa importante pra gente. Reler livros. Porque, na real, todo livro é inédito. Por mais que você já tenha lido o livro uma vez, na segunda leitura você é outra pessoa. Então a sua leitura dele muda. Não tem como a gente ler o mesmo livro duas vezes. Se você mudou, o livro vai mudar. Sempre. Sempre, sempre. O quinto direito é o direito de ler, não importa o que. Pode ser livro, pode ser zine, pode ser quadrinho. Essa coisa de falar que quadrinho não é livro, é livro. Quadrinho é livro. Pode ser folhetim de supermercado, pode ser história no WhatsApp, pode ser Wattpad. É ler. Ler o que for, tanto faz. 6. O direito de confundir um livro com a vida real. Quem nunca achou que um amigo tinha dito alguma coisa e tinha sido personagem do livro? Eu várias vezes. Inclusive com séries. Às vezes eu acho umas coisas. Nossa, eu li tal coisa. Não, foi numa série. Mas acontece e é ótimo. 7. O direito de ler em qualquer lugar. Aí tem um desenho de uma pessoa na bicicleta e a outra lendo. Mas acho que nesse exemplo o Penac usou um cara, um amigo dele, que estava servindo no exército e ele tinha que lavar o banheiro todo dia. Então ele se fechava no banheiro e ficava lendo. Então era como se ele tivesse demorado tudo aquilo para lavar o banheiro, mas não. Ele usou metade do tempo para limpar o banheiro e metade do tempo para ficar lendo lá escondido. Então, né? Fica a dica aí se você tiver que servir o exército. 8. O direito de ler trechos soltos. Às vezes tudo que a gente quer na vida é pegar um livro, ler um pedacinho e ser feliz. Isso também é uma coisa muito legal da gente fazer com livros que já foram lidos, né? Abrir qualquer página e encontrar uma parte ali, um episódio muito legal que você gostou e reviver aquilo bem rapidinho. 9. O direito de ler em voz alta. Existem livros que foram escritos para serem lidos em voz alta. Então, às vezes, a gente precisa ler alto, né? Faz sentido também. E 10. O direito de não falar do que leu. Às vezes o livro é tão bom que não dá pra, né, comentar. Então, é isso. Esses são os direitos do leitor. E eu sempre penso neles muito como uma forma da gente romper essas regras que a gente absorve. Porque é a gente que absorve. A gente ouve alguém falando que não pode pular página, que não pode abandonar livro, ou alguém fala uma coisa e a gente deduz logo que não se pode abandonar o livro, tem que ler até o final. E a gente lê. Se você quiser continuar fazendo isso tudo, problema nenhum. Como eu disse, é você que vai criar suas próprias regras, suas próprias, sabe? O seu mundo é você quem cria. Então, vamos respirar e reler os livros enquanto os não lidos continuam na estante. Mesmo porque uma das coisas mais naturais da vida é a gente olhar para a estante e ver livros ali que a gente quis ler em algum momento e não quer mais. Então tá na hora de tirar esses livros e passar eles para frente para eles encontrarem um novo leitor. De repente você fica sem nenhum livro não lido e fica só com livros lidos. Acontece muito. Eu conheço várias pessoas, inclusive, que só compram livros que já leu. É ótimo. Também recomendo. Ficou confusa essa história toda? Acho que sim. Mas vocês sabem, né? Como eu sou. Ou estão relembrando. Prazer, Juliana, confusa, sou eu. Veja só o testemunho. É um comentário, mas é quase um testemunho da Maria Fernanda. Acho que casa um pouco sobre esse assunto. Eu pensava bastante nisso, de como é importante manter esse tipo de leitura perto de mim, as leituras afetivas. Eu andava tentando ler mais clássicos, mas não engrenava nenhum. Fiquei sem vontade de ler nada e passei quase um ano sem terminar um livro. Com a quarentena, decidi dar a chance e voltar a ler YA, né, que são os jovens adultos. Um gênero que eu amava, mas tinha deixado de lado. Resultado, li um livro por dia durante uma semana e retomei meu amor pela leitura. É claro que é importante conhecer coisas novas e se aventurar por gêneros diferentes, mas às vezes o que precisamos é de um abraço quentinho no coração com as nossas leituras afetivas. A Maria Fernanda resumiu tudo nesse testemunho dela, porque, gente, é isso, assim, não adianta a gente ficar se forçando a ler coisas que a gente deveria ler. Às vezes a gente só tem que ler o que a gente quer ler. E se é uma releitura, é uma releitura. Se é o YA, é o YA. E se é, sabe, livro infantil, é livro infantil. São leituras, elas não são menores. Elas são, às vezes, muito maiores. Eu conheço livro infantil que dá banho em um livro de 300 páginas. É um livro de 10, sabe? Então, isso é uma questão muito relativa. E justamente sobre o YA a gente vai conversar mais em breve, porque eu usei o YA também como uma ferramenta para voltar a ler. Porque eu também tive no ano passado essa coisa de
passar várias semanas sem ler nada. Por quê? Por causa da vida mesmo, por causa do Brasil. Agora já chegou num ponto que eu só tô esperando o meteoro chegar, sabe? Mas com todos os acontecimentos políticos, sociais, econômicos, assim, eu tava assim, ó, ano passado. Aí esse ano, quando chegou a pandemia, eu já tava meio, sabe, vacinada contra a loucura desse Brasil, desse país, desse presidente maluco e de tudo que tá acontecendo, sabe? A gente precisa se blindar, às vezes, de algumas coisas, porque efetivamente hoje o que eu posso fazer é um total de vários nadas sobre isso, né? Eu não posso ir lá e tirar o Bolsonaro, eu não posso ir lá e acabar com a epidemia. Se eu puder, já tinha ido. Mas, sabe, efetivamente, hoje eu não posso fazer nada. Então, o que eu posso fazer hoje? Posso fazer vídeos, conversar com vocês. A gente pode ter essa troca, a gente pode falar sobre livros, a gente pode falar sobre a vida, a gente pode falar sobre acontecimentos, a gente pode falar sobre leituras que vão ajudar a gente a superar esses momentos e não só a chegar do outro lado, né, sobreviver a esse período, quanto também chegar do outro lado um pouco melhor do que a gente estaria sem isso, sabe? Então, a leitura para mim sempre é uma ferramenta não só de como conhecer o mundo, né, uma forma de conhecer coisas novas e outras perspectivas, né, de ver o mundo de uma forma diferente, mas também né, essa ferramenta para fazer a gente chegar mais longe em alguns momentos. Na verdade, ela pode ser tudo o que ela quiser ser ou o que a gente quiser fazer dela. Então, é isso. Então, vamos focar no que a gente pode fazer agora. E aí depois a gente vê o que vai acontecer, porque, sabe, a vida. Aí o Mark comentou o seguinte: você passa uma forte sensação de paz, de serenidade. Eu não sou tão serena assim, não, mas eu tento. Mas, se meus vídeos já servirem pra isso, sabe? Pra gente ter com quem conversar, pra gente ter um diálogo e pra trazer paz e serenidade pra vocês, pra mim já tá, assim, ótimo, tá maravilhosamente incrível, de verdade. Fico muito feliz. Aqui, ó, a Edivânia comentou: Jota, sua voz me acalma. Tá vendo? Tô feliz já, assim. Aí eu venho aqui e faço esse vídeo de 40 horas, falando vários nadas, e aí dá tudo certo. Tem bastante coisa pra você ouvir. Apesar que, olha, eu olhei, tem mais de 400 vídeos no canal, acho que são 480 vídeos, porque eu ativei todos os vídeos antigos desse canal. Então, você pode ver lá os vídeos mais malucos e idiotas que eu publiquei em 2014, sabe? Eu não sei se tem muitos vídeos antes disso, mas 2014 com certeza tem. Acho que tem sim, 2012. Nossa. É melhor nem pensar nisso, porque senão eu tiro de novo. Muita vergonha alheia. Nossa, uns vídeos horrorosos. Nicole, por exemplo, disse: amei passar 35 minutos te ouvindo. Agora, Nicole, nem sei quantos minutos você vai ouvir agora. Muitos, mas assim, muitos mesmo. Nem tenho ideia de quantas horas vai dar isso. Agora ela quer me ouvir muito falar sobre a cabeça do santo. Quero voltar e falar sobre isso muito em breve. Vou até anotar. Cadê? Deixa eu pegar uma caneta. Não peguei um lápis de cor, mas serve. Vou anotar aqui um papel que tá todo escrito, não vai servir. Peraí. Vou anotar aqui a cabeça do santo. Pronto, só pra não esquecer, porque eu tenho essa memória de peixinho dourado. Vamos lá. Aqui o Osmar, ó, Jota, já tem ideia de qual será o próximo calhamaço do clube? Do Clube Desbravadores de Calhamaço. Se você não viu, ele foi fundado agora em maio. E a gente vai ler, então, sempre um calhamaço. Vai variar os períodos porque são livros de tamanhos diferentes. Mas a ideia é sempre ler devagarinho, né? E conversar no final de semana sobre a leitura. Estamos lendo Os Miseráveis, acabamos Miseráveis em outubro. Em outubro mesmo eu já anuncio qual que é a próxima leitura, que vai ser uma leitura contemporânea. Então é um calhamaço clássico, um calhamaço contemporâneo. Calhamaço clássico, calhamaço contemporâneo. Isso é quase uma trava-língua, tentei. E então, depois dos Miseráveis, o próximo calhamaço é um calhamaço contemporâneo. E aí, tem uma ideia de um livro muito querido, mas vamos ver lá quando chegar em outubro, porque livros esgotam, merdas acontecem. Então eu não quero avisar agora, porque aí vai que todo mundo compra o livro, e aí chega lá, a gente tem que mudar por um motivo XYZ, ou, sabe? Então, vamos esperar outubro, aí eu vou avisar vocês oficialmente qual vai ser o livro, e aí a gente lê junto, tá bom? E aí eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a leitura, pra dar tempo de todo mundo comprar o livro, pra dar tempo de, sabe? Pra todo mundo participar. Quero todo mundo participando. Aquelas, né? Mandando. Precisa não, se não quiser, não precisa. Mas se você quiser também vai ser mó legal. No vídeo que eu falei todas as leituras de 2019, vocês viram esse vídeo, vocês deviam ver esse vídeo, porque
É bem longo, deu um mau trabalho. Mas a Célia Bennett, esse é o sobrenome mesmo, Célia, você é uma das irmãs Bennett. Ela comentou o seguinte, deixa eu abrir aqui, que o comentário dela é grande. Olá, você falou que tem problemas com King. Não com o Burger King, só com o Stephen King. Desculpa, piada ridícula, né? Mas tá bom. Senti-me acolhida agora. Não considero um escritor ruim. No entanto, os livros dele sempre têm um final que me decepciona. Me refiro a It e Sobre a Redoma, pois tive um trabalhão para ler, por serem calhamaços. Pois é, né? Meio que passa a sensação que o enredo, narrativo e desenvolvimento da história, etc., são geniais, mas o final é meio inverossímil, na verdade. Eu acho que nem verossímil seria a palavra, mas já comento. E apesar disso, dou algumas risadas durante a história, ou mesmo compreendo que não se trata apenas da descrição de cenas de violência, por isso continuo dando uma chance. Forte abraço, boas leituras. Obrigado. King. Vamos falar sobre King. Minha relação com o King é muito atribulada. Eu não gosto. Por muito tempo foi também porque ele escreve terror. Depois eu li algumas coisas dele, li alguns livros de terror. E aí eu notei que a minha questão com o terror não é exatamente com livro, mas com filmes. E é especificamente com um gênero de filme que usa artifícios narrativos para dar susto nas pessoas. Não é uma narrativa de terror, porque terror, no final, eu descobri que eu gosto, né? Então, principalmente terror clássico, então isso eu gosto dos filmes e tudo mais. Então, esses filmes específicos de susto, não rola pra mim. A literatura, daí, descoberto isso, fui tentar ler King de novo. E continuo com a mesma opinião. Não é um autor que funciona pra mim. Eu li... vou ter que olhar o nome do livro, tá? Porque a minha mente me falha. Um instituto, eu acho que é... criancinhas que são super poderosas e vão para um lugar onde elas são testadas em laboratório. Pera lá. Ai, achei. Então, o livro em questão é O Instituto, de Stephen King, que eu li em novembro. Inclusive foi uma leitura coletiva, algumas pessoas participaram, que foi lá pro Instagram. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou avisando que eu não tô com a leitura tão fresca assim, porque faz 6 meses que eu li, pra te falar passagens específicas, mas incômodos que eu senti. O King não é um mau escritor, ele não escreve mal. Os livros dele são bons e ele é um bom escritor. Mas o que eu não gosto, personagens femininos dele são ruins, são pouco desenvolvidos e são ruins. Eu não sei como é Carrie, por exemplo. De repente é uma coisa pra eu dar uma olhada. Mas no Instituto tem pouquíssimas personagens femininas. Tem uma personagem feminina que eu gostei muito. E mesmo assim ela aparece assim, só, sabe? Como se ela passasse aqui atrás, sabe? Relances. E, enfim, achei que ele desenvolve mal os personagens femininos dele. E tem sempre um tom machista, pelo menos nesse livro teve, no protagonista dele. Então, umas posturas assim que eu acho que são super coerentes com o autor e com a idade do autor. Então também, sabe, é uma coisa que é de se esperar. Então, critico porque me incomoda, mas também entendo porque, né, ele é um senhor de 70 anos, gente. Eu não posso esperar que ele seja feminista, né? Então, superamos essa parte. O livro é bem escrito, o livro se desenvolve. Tem umas barrigas no livro. O que são barrigas? São momentos em que a narrativa dá uma enrolada. Ele tava indo super bem, super bem. Chegou num acontecimento, esse acontecimento dá uma desacelerada. Então, nada acontece aqui de decisivo para a história. Nada acontece de relevante. Se você tirar essa parte, você só perdeu uma parte de descrição. Mas nada conecta a história a esse ponto que é relevante para a próxima parte. Ele podia ter pulado direto, mas não. Ele para nesse momento, nessa barriga, e fica ali escrevendo, o personagem fica ali, e aí depois ele vai para a ação de verdade. Então o livro dele acaba ficando super grande. Ok, é uma forma de escrita e também, mas é uma coisa que não me agrada. Chegamos no ápice da história, tem todo o desenvolvimento, ação, uau, fogos, ótimo, ele é muito bom nesse tipo de cena. E aí chega no desfecho do livro, parece que eu não sei se tava com preguiça, se, sabe, o que aconteceu ali. Talvez ele não goste de escrever finais de livro, seja só isso. E aí ele usa, sei lá, o Ex Machina Master, assim, ele faz um negócio, pronto, olha aí, acabou. Sabe? Ele tem finais muito ruins mesmo. Parece que ele não se esforça muito quando ele chega no final.
Ele já escreveu tudo aquilo, ele escreveu 500 páginas do livro. Aí quando ele vai escrever 20 pra acabar o negócio, ele, né, dá uma travada. E aí são essas algumas das questões, principalmente nesse último livro que eu li, que me fazem não gostar de King. Não é um autor que eu leio e falo, uau, que coisa incrível, sabe? É muito diferente de uma pessoa que eu admiro como Neil Gaiman, que tem seus problemas de desenvolvimento de personagem, uma série de coisas, mas ele é um escritor muito mais múltiplo. Ele escreve para criança, ele escreve para adulto, ele escreve quadrinho, então ele experimenta várias perspectivas de personagens diferentes, ele escreve como criança. Então, pra mim, é diferente, sabe? Eu admiro muito mais esse esforço de perspectivas e de outras coisas. O King é um autor que, assim, não me agrada. Não é um autor ruim, ele não escreve mal, ele só não me agrada, ele não me conquistou. É só isso. Mas, como ele tem muitos fãs e fãs muito, né, ardorosos, o pessoal tá sempre querendo que eu leia, assim. Gente, eu não vou ler pra ficar metendo pau em livro. Primeiro que é uma leitura que eu sei que eu não vou gostar, porque eu já tive experiências ruins com o autor. Ruins porque eu não gostei. E aí, sabe, você não gosta de Giló, você recomenda todo dia? Teve um cara que trabalhou comigo que disse uma vez que se você comer 8 vezes uma coisa, o seu paladar muda e se adapta. Mas eu não vou comer Giló 8 vezes. Muito menos ler King 8 vezes. Eu li 2 ou 3 livros do King, eu acho. E olha que minha primeira experiência com King foi o Saco de Ossos e foi muito melhor que esse Instituto. Muito, mas muito melhor que o Instituto. Deu até uns medinhos na época, mas, sim, anos-luz. Eu vou tentar King mais uma vez com um livro que a Mari Dal Chico me indicou e falou que é muito bom, que é o Misery. Talvez eu leia o Sobre a Escrita, que é um livro dele de não ficção, aí é outra coisa. Mas ficção do King eu vou tentar só mais uma vez, o Misery. E aí, assim, provavelmente a minha relação com o Stephen King acabe. Mas, sabe, gente, acontece. Assim como eu amo Neil Gaiman, vai ter várias pessoas, você talvez esteja assistindo aqui e não suporte o ser humano, sabe? Então, é complexa a vida. Na verdade, eu não amo o Neil Gaiman pessoa, eu amo os livros que ele escreve. Ele, pessoa, como toda pessoa, é falha, comete erros absurdos e, enfim, fala um monte de merda no Twitter. Que é isso que esses autores hoje fazem, né? Mas vamos seguir, temos muitos comentários ainda. Faz um vídeo sobre a cabeça do santo. Vou fazer. A Bruna comentou que ela gostou do King, A Espera de um Milagre. Que eu nunca li o livro, mas o filme é muito bom. Então, se for no mesmo estilo, é um ótimo livro. O Iluminado. E parou por aí, porque depois disso foi só ladeira abaixo. Tentei ler os contos, Lerite, Lee Carey, Tão Fino e Tão Chato. Aquele do carro que eu não lembro o nome. Christine? O carro assassino? Eu só lembro do filme também. Já desisti dele, não tenho mais paciência de continuar tentando, não. Tá vendo? Poxa, King. Mas é isso, gente. Casos de amor e ódio, né? Nossa, Maísa, que comentário foi esse, né? Maísa Torres comentou o seguinte. Vamos lá. Esse vídeo é sobre afetos e cobertores quentinhos. A maior revolução não é aquela que exige o esteio de bandeiras, mas sim a que sustenta a nós mesmos. E assim eu encerro o vídeo de hoje. Porque Maísa me destruiu. Mas isso não se faz, Maísa. Mas é assim que eu me sinto sobre os vídeos hoje. Estamos de volta, né, com os vídeos no canal. Porque justamente é uma coisa que me faz muito bem, que eu sinto muita falta, assim como eu vejo pelos comentários que vocês sentem falta. Agradeço muito aos meus chefinhos por me permitir estar aqui hoje gravando esse vídeo de 1000 horas, conversando com vocês, respondendo comentários e, enfim, divagando sobre a vida, conversando com o Bjorn, sabe? Essas coisas. Se não fossem eles, isso não aconteceria, isso não estaria aqui e a gente estaria, sei lá, eu estaria num canto chorando escuro. Na verdade é um canto escuro chorando, mas tudo bem. É isso, sabe? Então, sou muito grata a todos vocês que podem apoiar pelo Catarse. E quem não pode, não fique chateado. Um dia você vai poder, espero que muito em breve. E aí vai ser muito bem-vindo também. Mas, sabe? É muito legal ver esse apoio de vocês. Financeiro, moral, psicológico, sabe? Muito assim. Então, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô muito chocada com esse comentário da Maísa. Eu vou imprimir na parede e colar aqui, pra eu ficar olhando sempre. Mas a ideia é justo essa. Que o que eu posso fazer hoje por todos nós, né? Que é por mim também. É esses vídeos para que a gente sustente, né? A nós mesmos.